Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Quantas boas histórias você tem para contar da sua casa? Pois é, talvez ela mereça um pouco mais de cuidado, não é verdade? Com materiais de primeira qualidade, nós do Travioli temos o que você precisa para reformar sua residência sem sentir aquele peso no bolso. Areia, brita, ferragens para construção e toda a linha de eucalipto tratado para telhados e cercas. Estamos prontos para te atender aqui, pertinho, do lado do Detran de Ibirité. Telefone 3533-4263 e o WhatsApp 99756-0646. Travioli Materiais de Construção. Reforme seu cantinho. Transforme sua história. Baixe o nosso aplicativo disponível na Play Store ou na App Store. 3VL. Coisa muito legal, mas a gente que é esperto solta papagaio longe dos fios elétricos e não usa cerol. Você sabia que cerol é muito perigoso? Pode machucar a sua mão e muita gente também. Sabia que o cerol alinha com cola e vidro pode matar? É sim, eu sou esperto e não uso cerol. Cerol, nem pensar. Não quero me machucar e nem machucar ninguém. Tem muito cara grandão por aí que vende linha com cerol, ensina a fazer, empina papagaio com cerol, cortando a brincadeira dos outros. Esses grandões pensam que não tem nada a ver, que é brincadeira. Nem sabem o que eu sei. Sou pequeno, mas sou esperto. Cerol, tô fora. A adolescência é o período mais multifacetado da nossa vida. É nela que as alterações hormonais e corporais tomam a maior proporção, nosso raciocínio abstrato chega ao ápice, a gente começa a deixar de ser criança e passa a ser adulto. E também estamos inseridos num contexto social que estimula o prazer momentâneo e o agora e várias incertezas com relação ao nosso futuro profissional e acadêmico. Nesse contexto, temos muitas tensões, muitas dificuldades de lidar com o sofrimento e podem aparecer vários tipos de sofrimento psíquico e tentar lidar com eles de uma maneira muito extremada, como se machucar ou pensar que a vida não vale a pena. Acolher, escutar e cuidar dos adolescentes vai fazer toda a diferença. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. I was so damn scared, it was dark, it was so damn
Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Direito em Foco pela 3VL ao vivo para todo o Brasil. Terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. Lembrando mais uma vez que estamos ao vivo pelo site radio3vl.com, para você que mora em Mirité pela frequência 87.5, também pelas nossas redes sociais, Facebook 3VL e também pelo canal no YouTube, canal 3VL. Muito boa noite, doutor Elton de Abreu e doutora Isabela Gonçalves. Boa noite, doutor Elton de Abreu. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes da 3VL. Boa noite a todos. Lembrando também que o programa Direito em Foco tem uma página no Facebook e também no Instagram. Então, os nossos ouvintes podem nos acompanhar por lá. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui em nosso programa o doutor Elton de Abreu, que ele é tabelião de protesto aqui da comarca de Ibirité. Além disso, ele é técnico em eletrônica pelo Cefet e atuou na área por 10 anos, né? Pouquinho mais de 10 anos. Pouquinho mais de 10 anos. E hoje o nosso tema, né? Nós vamos tratar sobre as inovações tecnológicas e os cartórios. E ninguém melhor que o Dr. Elton de Abreu para tratar sobre esse assunto. Muito obrigado. Ele já esteve aqui conosco anteriormente e sempre é muito brilhante, né? As explanações dele são ótimas, a gente aprende bastante. Pois bem, Dr. Elton, será que... Não vou te chamar de senhor, não, tá? Não, por favor, não me deixe mais velho me chamando de senhor. Vou chamar de você, senhor. Até porque, né, a gente já tem... Você, né, a gente já se conhece, você é a forma de tratamento mais adequada, com toda certeza. Então, tá bom. Como as novas tecnologias estão impactando os cartórios? Pois é, doutora Isabela. Eu vou tirar o doutora também e vou chamá-la de Isabela. Posso? Fica bom, claro. Né? Então eu vou chamar de Elton. Isso, então tá bom. Vou ficar à vontade, né? Não é propriamente uma entrevista, é um bate-papo, mas é um bate-papo que a gente vai tentar tornar bastante informativo, né? E útil para os ouvintes. O mundo tecnológico tem impactado demasiadamente a vida de todos os cidadãos, a vida cotidiana, né? Desde do uso de gadgets, desde o uso de pequenos aparelhos para nos despertar de manhã, né? Ao longo do dia inteiro até a hora que nós vamos dormir. E não poderia ser diferente com as empresas, com o setor público e com o chamado terceiro setor, do qual fazem parte os cartórios, que são entidades privadas que auxiliam o poder público na prestação de serviços. Então, o impacto das novas tecnologias tem sido sentido demasiadamente nos cartórios. Não só por meio de demandas do público, o público tem exigido mais interatividade com os cartórios, o público tem exigido mais rapidez na prestação de serviço e o público tem exigido serviços digitais. É muito comum que a gente receba, aqui no cartório de protesto, por exemplo, a gente receba ligações telefônicas de pessoas que estão em localidades distantes e nos perguntam se podem pedir, por exemplo, uma certidão pelo WhatsApp, por e-mail, se eles podem fazer um cancelamento de protesto entrando na internet. E tudo isso é possível, a gente pode falar a respeito disso ao longo aqui do nosso bate-papo, mas são apenas exemplos de como a própria população demanda dos cartórios serviços prestados por meio eletrônico. Mas não é só isso, os cartórios eles se subordinam a regramentos que são editados do Poder Judiciário. Os cartórios têm que obedecer às corregedorias de justiça e, no âmbito nacional, ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E esses órgãos, ultimamente, têm editado diversas normas exigindo a prestação de serviços eletrônicos por meio dos cartórios. Nós podemos depois desenvolver essa questão de maneira mais aprofundada. Mas, então, tem sido demandado dos cartórios, não apenas pelo público, mas pelos órgãos fiscalizadores também. Então, é uma realidade que já está posta e os cartórios têm se empenhado em se adequar a essa realidade.
O cartório de protesto, ele é um exemplo, né? Que até a gente estava conversando anteriormente. Eu falo que ele, acho que dos cartórios, é o que está bem à frente, sabe? Em termos de avanço tecnológico. Ele é bem automatizado, né? Inclusive, a recepção dos títulos, ela se dá de forma eletrônica, né? Exatamente. Hoje já é possível fazer todo o ciclo procedimental do protesto por meio eletrônico. O que eu chamo de ciclo procedimental? Para facilitar. É a vida e morte do protesto. Quer dizer, o protesto, ele nasce, né? O ato que vai dar vida ao protesto é um ato de um credor, uma pessoa que tem uma dívida a receber, a dívida venceu, não foi paga pelo devedor, e essa pessoa quer cobrar essa dívida utilizando o serviço do protesto. Ele pode encaminhar essa dívida a protesto sem ir ao cartório. Ele pode fazer esse encaminhamento por meio eletrônico. Feito o encaminhamento, feita a apresentação do documento por meio eletrônico, caso o devedor pague essa dívida em cartório, o comprovante desse pagamento pode ser recebido por meio eletrônico, o cartório vai receber a dívida, vai transferir o valor recebido para o credor, fazendo uso dos meios de pagamento, né, bancários, e caso o devedor não pague a dívida e o protesto seja lavrado, hoje os cartórios já emitem um instrumento de protesto eletrônico. Gente, maravilha. O que é o instrumento de protesto para os ouvintes entenderem? Para quem, né, os leigos, né? O instrumento de protesto é um documento emitido pelo cartório de protesto que formaliza o fato de que um devedor teve o seu CPF ou CNPJ protestado. Então, esse instrumento é um documento que traz todos os dados a respeito daquela dívida que foi protestada, a qualificação do credor, do devedor e etc. Há alguns anos atrás, esse documento era sempre expedido em papel, com um selo de fiscalização colado no papel. Na época que eu era tabeliante de protesto, era assim. Era assim, né? Mas hoje não. Hoje, o selo de fiscalização ele existe ainda, porque ele é necessário. Como eu disse, os cartórios eles são rigorosamente fiscalizados pelo Poder Judiciário. Então, cada mínimo ato que um cartório pratica, ele tem que usar um selo, porque esse selo é que vai permitir que o Poder Judiciário saiba que aquele ato foi praticado, em que dia, por quem, etc, etc. Mas até o selo ele é feito por meio eletrônico. Então, hoje é possível protestar uma pessoa e fazer esse documento chamado instrumento de protesto existir só no meio eletrônico. Não precisa imprimir nada. Ele é um arquivo eletrônico que vai conter todos os dados do protesto, vai conter o selo de fiscalização eletrônico e vai ser enviado eletronicamente para o apresentante do título. Nossa, e mais, quando então o protesto é lavrado, ele passa a existir tendo um devedor registrado como inadimplente, e esse devedor começa a sofrer restrições na vida financeira dele. Por ele ter um protesto, ele vai ter muita dificuldade em obter um financiamento, um empréstimo, um cartão de crédito. E aí, se esse devedor posteriormente quiser se livrar daquele protesto, ele vai ter que fazer algo que nós chamamos de cancelamento de protesto. Então, o protesto está existindo, ele está tendo a vida dele, e para ele se extinguir, a morte, vamos dizer assim, do protesto, também pode se dar por meio eletrônico. Como? Fazendo o cancelamento do protesto por meio eletrônico. Excelente, né? Isso assim, facilita a vida do usuário, né? Até porque as pessoas não têm tanta disponibilidade de tempo para poder se deslocar. E é uma forma segura, né? É um serviço que ele é prestado de forma segura, né? Exatamente. Foi muito interessante você trazer à tona essa questão da segurança. Porque a gente está falando aqui sobre a adequação dos cartórios ao mundo tecnológico. E a tecnologia, embora ela facilite as nossas vidas, né, ela permita que a gente faça coisas à distância, mais rapidamente, ela também pode ser uma porta aberta a fraudes.
a invasões. Então, é necessário que essa adequação ao mundo tecnológico seja acompanhada também de precauções quanto à segurança. O provimento 74 que diga, né? Do CNJ, né? Exatamente. Vamos falar para os nossos ouvintes o que é provimento, né? Que deixou muito notário, né? E registrador de cabeça em pé, né? Cabelo em pé. Porque é a preocupação, né? De manter a segurança. Aí nós temos o backup em nuvem. Exatamente. Integridade dos dados. Você vai entender melhor, vai explicar melhor do que eu isso, né? Mas o provimento nada mais é do que um ato administrativo do Conselho Nacional de Justiça, quando o Conselho Nacional de Justiça quer regulamentar alguma coisa e fazê-lo de uma maneira que você é obrigado a cumprir, ele edita um provimento. Sim. Né? Quando isso não é de maneira obrigatória, ele edita uma recomendação. Então, a gente já tinha tido algumas recomendações quanto à utilização de equipamentos eletrônicos, né, nos tabelionatos, nos cartórios, mas recentemente foi editado então, o provimento 74 do CNJ, que faz a exigência de que os cartórios de todo o Brasil cumpram determinados requisitos, né, para prestação de serviço por meio eletrônico. E houve uma preocupação muito grande nesse provimento com a integridade dos dados, com a redundância desses dados, com a continuidade, com a privacidade e com a segurança. Vou tentar falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma dessas coisas, porque o nosso assunto aqui é tecnologia, né? A gente veio para falar sobre tecnologia associada à prestação do serviço dos cartórios. A integridade, os dados íntegros são aqueles dados que estão com a sua completude preservada. Eles são dados que, uma vez obtidos, eles são compostos de diversas partes, e essas partes precisam estar íntegras. Quando um dado é corrompido, significa que aquele arquivo que possui esses dados perdeu alguns pedacinhos. Então, a gente diz que o arquivo perdeu a sua integridade. E no caso dos cartórios, é da maior importância que os dados sejam íntegros. Né? Se tem um registro, por exemplo, o registro de nascimento que está ali arquivado no cartório da forma digital, todas as informações a respeito daquele nascimento precisam estar preservadas. O pai, a mãe, a data do nascimento, determinadas circunstâncias que o registro de nascimento provê. Então, isso aqui é a integridade. A continuidade nada mais é do que a possibilidade daqueles dados estarem disponíveis o tempo todo. Não adianta você ter dados arquivados em algum lugar que você não consegue acessá-los. Eles podem estar lá preservados, íntegros, mas se você não os acessa, eles não servem de nada. Então, o CNJ quer que os dados mantidos pelos cartórios sejam contínuos, possam ser continuamente acessados. Nós falamos sobre a segurança, e a segurança é a possibilidade daqueles dados não serem obtidos por terceiros de má-fé. É ótimo você tocar nessa questão. Se bem que não sei se a gente pode falar isso aqui na rádio, né? O que é? Porque... O que é que a gente não pode falar? Eu esqueço que a gente está ao vivo, que tem... Né? Isso aqui é divulgado. E falando nisso, quem quiser participar pelo WhatsApp da 3VL também, 994887601. Quem tiver alguma dúvida também, né, com relação a esse assunto, pode enviar sua mensagem de texto ou mensagem de voz também. Estamos ao vivo também pelo YouTube, canal 3VL. É porque nós sabemos que essa questão da preservação de dados, né? Existem algumas empresas que repassam esses dados, né? Então, e nós zelamos por esse sigilo, né? Exatamente, que era um outro atributo que eu ia abordar, que é o atributo do sigilo e da privacidade. E tem a ver com a segurança também, mas vamos tentar distinguir um pouquinho. O dado é seguro quando ele está protegido contra invasões de má-fé e protegido, inclusive, contra ataques que destroem esses dados, que possam destruir esses dados.
Então, isso é que diz respeito à segurança dos dados. Mas esses dados também precisam ter a sua privacidade preservada. O que é... Pois não. Deixa eu só interromper. Só para os ouvintes entenderem, quando a gente fala assim, a segurança no sentido de evitar ser atacado, a gente pode dar exemplo dos hackers, né? O cartório sofreu um ataque aí de um hacker que ele teve acesso, aí ele teve os dados, aí ele exige lá um pagamento na moeda, né? Então, na verdade, existem medidas para coibir, né? Para impedir esse ataque. Exatamente. Então, isso aí seria a segurança dos dados propriamente ditos. Isso. Mas quando a gente fala da privacidade, isso está relacionado à segurança das pessoas que são titulares, né, daqueles dados. Então, é o que você comentou agora há pouco, eu acho isso de grande relevância para os nossos ouvintes. Um outro fenômeno da modernidade tecnológica é o fenômeno do comércio de dados pessoais. Isso é gravíssimo. Eu vou me permitir aqui mencionar exemplo de uma grande empresa e vou falar o nome dessa empresa porque esse fato se tornou público e notório. As drogarias Araújo sofreram uma condenação por estarem solicitando aos clientes que faziam uma compra numa loja da Araújo, solicitava o CPF dessas pessoas. E aí, quando ele solicitava o CPF dessas pessoas, aquele CPF ficava associado num banco de dados aos produtos que aquela pessoa consumiu. E isso é importante que os ouvintes tenham consciência de que esses dados de cada um de nós, cidadãos, esses dados valem muito dinheiro. Por quê? Porque no caso de vamos continuar nesse exemplo da drogaria Araújo, que vende não só remédios, mas vende cosméticos, vende alimentos, vende... batata. Produtos para animais de estimação e tal. Então você veja que você consegue traçar todo um perfil de consumo da pessoa se você tiver as informações do que essas pessoas compram, do que elas consomem. E é isso que vai sendo formado quando você fornece os seus dados, fornece o seu CPF, CNPJ, número de telefone, e-mail para uma empresa. E essa empresa passa a utilizar esses dados vendendo essas informações para outras empresas. É o chamado comércio de dados pessoais. E isso é tão grave, mas tão grave, tão sério, que desde o ano de 2012 a União Europeia vinha discutindo formas de coibir esse uso abusivo e comercial de dados pessoais, ou seja, o comércio da privacidade das pessoas. E no ano de 2016, a União Europeia editou uma legislação que é chamada de Lei de Dados, de Proteção de Dados Pessoais. O Brasil seguiu na mesma linha, inspirado por essa legislação europeia. Foi editado nesse ano de 2019 uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho até aqui o número da lei, a gente chama ela de LGPD, que é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709. Eu falei que foi em 2019, mas a 3.709 é uma lei de 2018, mas ela foi alterada agora recentemente, em 2019. E qual que é o objetivo primordial dessa Lei Geral de Proteção de Dados? É fazer exatamente a proteção dessa privacidade de cada indivíduo. O objetivo dessa lei é garantir que empresas, corporações que detenham arquivos, bancos de dados relativos às pessoas, não façam uso comercial desses dados sem que a pessoa titular daquelas informações autorize. E essa lei, inclusive, cria uma autoridade que vai fiscalizar a utilização dos dados, que é a autoridade
ela é chamada, eu vou pegar aqui o nome dela, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Essa lei obrigará as empresas, inclusive os cartórios, a se adequarem aos seus requisitos, às suas normativas, até o ano de 2020. Então, as empresas, e nesse universo aí os cartórios estão envolvidos, né, nesse universo, terão que adotar uma série de medidas necessárias para a proteção dos dados arquivados em cartório, mas também para a proteção das pessoas às quais esses dados se referem. E essas medidas depois, caso seja do seu interesse, a gente pode aprofundar um pouco mais, mas apenas para exemplificar, para não ficar muito vago, as empresas e os cartórios terão que ter dentro da sua estrutura uma pessoa que vai ser a responsável pelo resguardo desses dados, responsável pela segurança desses dados, e poderá ser responsabilizada, inclusive, por meio de multas e indenizações, pelo eventual uso malicioso desses dados por terceiros. Então, isso foi necessário que, inicialmente, a União Europeia, depois o Brasil, seguindo no mesmo caminho, editasse uma legislação robusta para tentar coibir essa prática que ainda vem sendo utilizada de coletar dados das pessoas e comercializá-los. Eu acho que nós podemos dar um exemplo aqui. Todo mundo já deve ter recebido ligações, às vezes até de operadoras ou de celular, de cartão de crédito, sendo que você às vezes nem solicitou esse serviço e de repente você recebe uma ligação. Você fala, mas como é que eles tiveram acesso a isso? Exatamente dessa forma. Para mim chegou um cartão de crédito que você nem pediu. Nem pedi. Pois pra você ver, chega ao ponto... E essa questão do Araújo também, isso foi proibido? A questão do CPF? O que aconteceu foi que, após essa condenação, eu costumo fazer compras nessa rede de drogarias, e eu percebi muito essa evolução. Depois dessa condenação, a Araújo começou a utilizar um procedimento um pouquinho diferente. Ela falava assim, olha, se você quiser ter um desconto, você gostaria de informar o seu CPF para participar desse desconto? Mas até isso eles deixaram de fazer. Recentemente eu estive na drogaria, fui fazer uma compra e o caixa não me fez nenhuma solicitação, não me fez nenhuma oferta nesse sentido. Nem que eu fornecesse o meu CPF para fins de desconto ou para qualquer outra finalidade. E realmente eu acredito, né, que com a entrada em pleno vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, essa que eu mencionei, que vai entrar em pleno vigor, ela já está em vigor, mas há algumas medidas que, como essas medidas demandam investimento, demandam preparação por parte das empresas e dos cartórios, há algumas medidas que só entrarão em vigor em 2020. Né? Mas eu acredito que nesse espaço de tempo, quando a lei estiver em pleno vigor, é muito provável que essas práticas abusivas de empresas que comercializam dados pessoais, essas práticas não vão acontecer mais. Infelizmente, aí eu gostaria de fazer aqui um comentário e até um registro e um pequeno reclame como cidadão. Infelizmente, o Congresso Nacional aprovou uma lei que é a chamada Lei do Cadastro Positivo Compulsório. O que é o cadastro positivo? Cadastro positivo nada mais é do que um banco de dados que armazena informações de todos os pagamentos de contas que nós fazemos. Você pagou uma conta de luz, você pagou o crediário, você pagou a conta de água. E ele vai identificar se você é uma pessoa que paga com pontualidade ou não, é isso? Exatamente. Então a proposta do cadastro positivo... Pagamento mínimo, então, meu Deus do céu, misericórdia. Hein? A proposta, o que foi vendido, né? O que foi noticiado? Foi o seguinte, que com o cadastro positivo, tendo informações então de todos os pagamentos que você faz, que o cidadão faz, seria possível traçar um perfil daquele cidadão como um bom pagador, e aí, tendo as informações de que ele paga tudo em dia,
dia, ou que ele faz a maior parte dos seus pagamentos em dia, ele teria mais facilidade de acesso ao crédito, ou os juros para ele seriam mais baixos. A verdade que está por trás disso é que, né, esses dados, eles são muito valiosos, como eu expliquei agora há pouco. São dados do que você paga, dos produtos que você paga, de quando você paga, de quanto você paga. Mas explica só um pouquinho melhor como é que é esse cadastro positivo para os nossos ouvintes, só para eles entenderem. Tá. Esse cadastro, inicialmente, ele só poderia existir se a pessoa autorizasse a formação do cadastro positivo. Então, explicando de maneira mais simples. Inicialmente, quando foi instituído esse cadastro positivo, cada um de nós, eu, você, teríamos que solicitar que as empresas detentoras desses cadastros fizessem a abertura do nosso cadastro, para que elas então pudessem receber essas informações. Como houve uma baixíssima adesão, o brasileiro não é só o mineiro que é desconfiado, né? Eu acho que o brasileiro também o é, porque houve uma baixíssima adesão no Brasil inteiro. Então, as empresas detentoras desses cadastros perceberam o seguinte: olha, se a gente deixar que o cidadão exerça o seu direito, que isso para mim é um direito, eu entendo como um direito à sua privacidade, que o cidadão exerça o seu direito de não querer estar nesse cadastro, então que a iniciativa parta do cidadão, a gente não vai conseguir formar um cadastro robusto. Então vamos fazer diferente. Vamos tentar aprovar uma lei que faça com que o cidadão não tenha que autorizar. Ele já vai ter o cadastro dele automaticamente criado, e ele só deverá se manifestar caso ele não queira ter esse cadastro. Então, é importante que os ouvintes agora tenham conhecimento disso. Caso eles não queiram que essas empresas tenham informações sobre a sua vida de pagamentos, né, eles podem se opor a isso. Basta digitarem num buscador, o mais famoso deles é o Google, né? Digita lá no Google, cadastro positivo, cancelamento. Porque esse cancelamento pode ser feito em em diferentes páginas, na página do cadastro positivo, na página dos birôs de crédito, e até por força dessa lei que eu comentei aqui agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, quando uma empresa é detentora de um cadastro que ela compartilha com outras empresas, o cidadão pode solicitar para qualquer empresa dessa rede uma alteração, e essa alteração é feita naquela empresa para a qual ele solicitou e para todas as outras. Então, resumindo, significa o seguinte: aquele que não quiser participar do cadastro positivo pode se opor, como eu disse, vai lá no buscador, cadastro positivo, cancelamento. Quando ele cancelar o cadastro positivo em uma entidade, ele estará automaticamente cancelando em todas as demais. Tá? Mas isso, a importância aqui do programa da Rádio 3VL é essa, de informação, porque isso foi muito pouco noticiado. Foi mesmo. E por que isso foi muito pouco noticiado? Porque essas empresas são empresas multinacionais e extremamente... elas querem deter o monopólio, né? Exatamente, são empresas extremamente poderosas e elas, embora tenha sido... timidamente veiculado na mídia, quando o cadastro positivo entrou em vigor, foi veiculado que as pessoas poderiam se opor, essa veiculação se deu ali, essa notícia aconteceu por uns 2, 3 dias, depois não se falou mais nisso. Então é importante que os cidadãos saibam que, caso eles não se oponham ao cadastro positivo, os dados deles já estão sendo coletados. Nossa. Por essas empresas. E aí, como a gente está aqui para falar de tecnologia e serviços notariais e registrais, eu quero pontuar essa significativa diferença, tá, dos serviços notariais e registrais. Porque os cartórios, eles, em hipótese alguma, comercializam os dados que eles detêm. Em hipótese alguma. Então, o que existe nos cartórios é a chamada publicidade, mas é uma publicidade que tem que ser dada de acordo com o que prevê a lei. Então, se eu quiser, por exemplo, saber se
Se a Isabela possui um imóvel registrado, eu posso ir lá no cartório com o nome da Isabela e tal e pedir uma pesquisa para saber se ela tem um imóvel registrado. Mas quando eu fizer essa solicitação, eu tenho que fazer essa solicitação por escrito, eu tenho que me identificar, vai ficar arquivado lá quem é que foi que solicitou essa informação. E os cartórios não utilizam os dados que eles detêm para fins comerciais, para venderem esses dados, para transacionarem esses dados. Então, essa é uma diferença assim, fundamental. Nossa, excelente a sua observação, né? Para explicar mesmo para os ouvintes a diferença da atividade, né, desempenhada pelos cartórios e a segurança que é proporcionada, né? Porque, igual você colocou aí, com relação à divulgação dos dados, né, e a comercialização dos dados por essas empresas, nossa, assim, não gera segurança nenhuma. Assim, eu vou me excusar aqui de ficar mencionando nominalmente exemplos, mas recentemente houve diversos escândalos de vazamento de dados das pessoas, não só no Brasil, mas em vários países, inclusive países desenvolvidos. Na Inglaterra isso aconteceu, já aconteceu em outros países da Europa, isso já aconteceu nos Estados Unidos, e aconteceu no Brasil também. De empresas que são detentoras de dados que dizem respeito à privacidade das pessoas e esses dados vazam. Então, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei que eu mencionei agora há pouco, ela veio tentar coibir esses vazamentos e impor mais responsabilidade às empresas que são detentoras desses dados. E dentre elas, como eu disse, os cartórios. Então, não só os cartórios não comercializam os dados que eles detêm, mas embora não comercializem, eles guardam esses dados, né, e dão publicidade de acordo com aquilo que é previsto na lei, mas os cartórios também terão que adotar medidas para resguardar esses dados contra invasões maliciosas e até mesmo o roubo desses dados por terceiros que queiram comercializá-los. Então, esse é mais um dos impactos da tecnologia na prestação do serviço dos cartórios. Dando continuidade, é verdade que essas novas tecnologias elas podem substituir os cartórios? Esse é um outro mito muito falado ultimamente, e ele é um assunto tão complexo que eu vou me esforçar aqui para abordar esse assunto de uma maneira que seja compreensível, de uma maneira simples. Muito se tem falado, por exemplo, de dispositivos de inteligência artificial. Né? Tem o famoso, o Watson, né? O Watson, acho que ele criou até um trailer de um filme. É mesmo? Eu não vi. Ele é um inteligência artificial, ele criou, ele fez um trailer. Pois os dispositivos de inteligência artificial, a gente já está rodeado deles, né? Eu vou dar um pequeno exemplozinho bobo. Alguns automóveis já têm ali uma central multimídia que tem comando de voz. Por exemplo. Quando você começa a utilizar a central com comando de voz, às vezes ela não entende o que você tá falando e você precisa ir lá na telinha ou no teclado, né, e digitar qual o seu comando. Mas à medida que você vai fazendo isso, ela vai começando a perceber, a entender melhor a sua voz. E isso é um dispositivo de inteligência artificial. É como se o computador que está ali no multimídia do carro fosse aprendendo a conversar com você. Né? Então, muito se fala hoje em dia o seguinte: a inteligência artificial pode substituir diversos profissionais, entre eles os tabeliães, os notários e registradores. Eu penso que a inteligência artificial terá um impacto, sim, na prestação de serviços notariais e registrais, mas não o de substituir essas pessoas, porque pelo menos no estágio de evolução em que nós nos encontramos, a inteligência artificial ainda não é capaz de exercer todas as faculdades que o cérebro humano, que a inteligência humana é capaz. Então, eu vou apenas dar um exemplo. Por meio de um computador, é possível saber se uma pessoa é
capaz ou não, né? Se ela é capaz em razão da idade que ela possui, se ela não tem nenhuma interdição declarada. Então, em relação a alguns atributos da capacidade, é possível o computador te falar, essa pessoa está qualificada aqui como uma pessoa capaz. Mas no momento dela praticar um ato, por exemplo, a celebração de um contrato perante o notário, ou a celebração de um casamento perante o oficial de registro civil, a manifestação da vontade dessa pessoa precisa ser presenciada ou pelo próprio titular de serviço ou por um dos seus prepostos. Então vai ter que ter uma pessoa com fé pública que vai atestar, olha, essa manifestação de vontade foi livre, a pessoa estava em pleno uso das suas faculdades mentais, ela não estava sendo pressionada por ninguém, né? Hoje é impossível uma máquina, um computador dotado da mais avançada inteligência artificial fazer essa avaliação ali no momento. Aproveitando só o seu exemplo, como se, vamos supor, tem alguns atos, né, que eu exijo, dependendo da idade, eu exijo um atestado, um laudo médico, verificando que aquela pessoa está lúcida, né? E, obviamente, que eu não vou falar que médico que foi, eu recebi um atestado e lá falava que ela estava lúcida. Aí fui verificar, fazer a entrevista. Meu Deus. Ela não conseguia, assim, falar, expressar. Nossa, dificuldade. Então, você imagina se isso fosse... imagina, ela só apresenta, coloca lá o atestado e ela tá apta. Se não tem essa análise do notário ali para conversar, para ver, para sentir, né? Se ela se encontra mesmo em perfeitas condições de responder por ela. Eu sei que esse exemplo, assim, foi fortíssimo para mim. Tanto é que eu falo, gente, conversa, verifica se a pessoa tem condições mesmo de praticar o ato naquele momento. Exatamente. Então, nós não estamos aqui apenas querendo defender a ideia de que a tecnologia, os robôs da inteligência artificial não é capaz de substituir apenas notários e registradores. Há diversos outros profissionais que não podem ser tem números. Substituídos. Você veja, por exemplo, hoje já há cirurgias que podem ser feitas... Eles falam até no caso da medicina, né? Pois hoje há cirurgias que podem ser feitas por robôs. Mas ao longo da cirurgia, surgem circunstâncias imprevisíveis que precisam de uma avaliação humana. O robô pode até estar fazendo a cirurgia, mas ele não a fará sozinho, porque vai ter que ter um médico, um especialista, vai ter que ter um ser humano acompanhando aquela cirurgia para a tomada de decisões. Então, aqui é o exemplo que você deu quanto a um ato notarial. A pessoa estava munida de um atestado emitido por um médico que dizia que ela era uma pessoa plenamente capaz. Mas pelo menos naquele momento ali, quando ela foi manifestar a vontade... naquele dia, exatamente, ela não estava. E é importante que os ouvintes saibam assim, qual que é a importância disso, porque talvez naquele dia, no momento que ela está praticando aquele ato, ela pode estar fazendo uma compra e venda que vai ter impactos na sua vida patrimonial. E se naquele momento ela não está com lucidez para praticar aquele ato, o notário se recusa a praticá-lo, a lavrar aquela escritura de compra e venda. Não porque o notário seja um burocrata, mas porque o notário é imbuído de um dever legal de zelar pelos direitos das pessoas. O pessoal às vezes fica chateado, mas eu falo, olha, não tem condições, porque se nós praticarmos esse ato, na verdade, nós estaremos prejudicando. Porque se aquela pessoa quiser depois entrar com uma ação judicial, né, e pleitear a interdição, como é que ela vai provar que ela não tem capacidade? Exatamente. Então, eu dou uma nota de devolução e explico, né, para a parte, né, explicando por que eu me recusei a praticar o ato. Então, essa parte procura um advogado, né, e toma as providências cabíveis para zelar por aquela pessoa, né, que precisa, né. Eventualmente, essa pessoa pode até não poder praticar o ato por si, mas aí os seus entes queridos, suas pessoas mais próximas, zelando pelos interesses, pelos direitos daquela pessoa, vão obter poderes, né, judicialmente transferidos a essas pessoas para praticarem esse ato em nome daquela pessoa que não está em pleno uso das suas faculdades mentais. Né? Eu acho que a tecnologia, assim, ela vem para
ajudar, auxiliar, mas substituir eu acho difícil, igual você mesmo colocou aqui. O que a gente tem, assim, que eu assisti um vídeo recentemente falando sobre a questão do reconhecimento de firma, que daqui a um tempo o reconhecimento de firma ele vai se dar através da íris, sabe? A pessoa vai colocar a foto lá e ali que vai ser a identificação da pessoa. A assinatura da pessoa vai ser um reconhecimento ocular, né? Exatamente. E eu também tenho a questão da biometria. Então, são formas que proporcionam uma maior segurança também, com o auxílio da tecnologia. Exatamente. Então, essa distinção que você faz, ela é bem pertinente, porque a tecnologia, ela realmente vai mudar a maneira pela qual diversos serviços são prestados. Então, se hoje a gente... para vários atos, a gente confere a assinatura que a pessoa coloca no papel com uma caneta, essa assinatura poderá ser checada, por exemplo, por meio de uma certificação digital. Sim. Né? Hoje já é possível cada pessoa... Eu por exemplo, eu já tenho uns 4 certificados digitais diferentes. E o que é um certificado digital, para os ouvintes que não têm afinidade com essa coisa? Nada mais é do que um dispositivozinho, uma mídiazinha que pode estar num token, parece um pendrive, e ali tem uma chave de segurança e uma senha que só o detentor daquele certificado possui. E já existe legislação prevendo o uso dessa certificação digital como se fosse a sua assinatura. Então, quando você usa essa mídiazinha para, por meio eletrônico, assinar um documento, concordar com uma venda, por exemplo, é como se você tivesse assinado. Existe um princípio que se chama o princípio do não repúdio, que quando você tem uma assinatura digital aposta a um documento, utilizando o certificado digital, você não pode depois falar assim, não, mas não fui eu que assinei. Porque alguém pegou o meu token, né? Pegou a mídia, digitou a minha senha e assinou por mim. Não, isso não vai ser aceito. Você vai ter que, se você quiser provar que esse uso indevido aconteceu, vai ser necessário um processo judicial e etc. Bom, isso demonstra o seguinte, é uma alteração no instrumento pelo qual se reconhece a autenticidade de uma assinatura, ok? Mas não significa que esse instrumento vai substituir o cartório que faz o reconhecimento da firma. Pode passar a ser feito não apenas comparando uma assinatura numa folha de papel, mas por outros instrumentos, por outros meios. Mas esse reconhecimento continuará sendo necessário para diversos atos. Sim, com certeza. Não sei se posso estar enganada, mas parece que tem um projeto de lei em que os notários eles terão a atribuição de ser autoridades certificadoras, principalmente o tabelião de notas, né? Por ter esse trabalho de reconhecer firma, então acho que vai ser uma atribuição específica do cartório de notas, sabe? Poder proporcionar o certificado digital. Isso é importante, porque a certificação digital ainda é uma tecnologia de uso um pouco restrito. Para você ter uma ideia, tem empresas que já são hoje obrigadas a ter um certificado digital. E às vezes o empresário que gerencia aquela empresa, ele tem um certificado digital daquela empresa, mas ele nem sabe como usar. Ele procurou alguém que entendia daquele assunto e aí providenciou o certificado digital para a empresa dele. E ele não sabe utilizar. Ele tem e não sabe utilizar. A gente vê isso na contabilidade, né? Exatamente. Existem escritórios de contabilidade que guardam certificados digitais de um monte de gente, porque a pessoa fez o certificado digital e deixou lá no escritório. Pois bem. A gente vê as procurações lá que eu lavro, elas são assim. Mas o papel dos cartórios na difusão e no ato de permitir maior acesso a essas tecnologias também é muito importante. Sabe por quê, Isabela? Porque os cartórios têm uma característica extremamente relevante nesse Brasil de extensões continentais. Os cartórios têm o que a gente chama de capilaridade. O que é a capilaridade? É que os cartórios estão penetrados pelo Brasil todo e nas menores cidades
né? Então, atribuir aos cartórios a prestação de determinados serviços é uma forma de permitir um maior acesso a esses serviços. Eu sempre dou o exemplo, né? Porque como eu morei muitos anos numa comarca pequena, então tinha os distritos também lá próximo, que tinha os cartórios, né? Que é o registro civil com atribuição notarial. Nossa, auxilia demais a população que está longe, né? Dos grandes centros. Então, às vezes, é o único contato que ela tem de um profissional ali, do operador do direito, para poder auxiliá-la. Pois é, então isso é outro, já que a gente está aqui falando dos impactos da tecnologia nos serviços dos cartórios, esse é um outro impacto, a possibilidade de levar esses novos recursos tecnológicos para os rincões do Brasil. A partir do momento em que os cartórios são obrigados a oferecer determinados serviços por meio eletrônico, isso não vale só para os cartórios das capitais e das grandes cidades, vale para aquele cartório de uma cidadezinha ali que tem 50 mil habitantes, mas se tem um cartório ali e a legislação exigiu que o serviço fosse prestado daquela forma, aquele cartório vai ter que atender. Só para exemplificar, nós falamos hoje aqui já de um provimento do CNJ, que é o provimento 74, né, que estabelece ali uma série de exigências em termos de equipamentos que o cartório tem que possuir. E esse provimento ele vale para todos os cartórios do Brasil. Então, é claro que as exigências que são feitas para um cartório de uma capital são ligeiramente... Elas são mais fáceis de ser cumpridas, né? Exatamente. Até pela estrutura, né? Exatamente. Do que um cartório de um lugar aí. A gente sabe que tem cartório que tem... Às vezes ele está num município ou distrito com 10 mil habitantes. As exigências, né, que são feitas para esse cartório grandão e para um cartório pequeno, grande parte das exigências são idênticas. São. Apenas são feitas algumas adequações em razão do porte do cartório, uma ou outra exigência que é diferente. Mas o que eu quero dizer assim, é que aquela mesma estrutura básica... Ela vai ser proporcionada para todos. Exatamente. Né? E se a pessoa estiver na capital ou se ela estiver bem distante, ela vai ter o serviço prestado da melhor forma, né? E com a melhor segurança possível. Então, os cartórios acabam também funcionando como promotores do acesso à tecnologia, né, por uma população mais distante dos grandes centros. Eu tenho uma colega que ela tá agora eu não me lembro o nome da cidade, mas ela tá acho que no interior do Pará. Para chegar lá, ela me falou que ela tem que pegar ou chega de navio, são 12 horas de navio, ou então de lancha, 6 horas de lancha. A região amazônica tem essa característica também, né? Então, assim... O estado do Amazonas tem muitas localidades que são assim. Então, imagina, né? Ela pra gente, né, que tá aqui, é algo bem distante, né? É uma realidade bem distante, distante, né? da nossa realidade, né? Mas, vamos lá. E o que você acha? Você acha que essas novas tecnologias, elas podem substituir o papel... quando a gente fala assim, o papel físico? Eu acho que a substituição completa do papel ainda está muito longe de acontecer, né? Mas essa substituição vem acontecendo já, de forma gradativa. Eu já dei o exemplo do protesto que pode ter todo o seu ciclo feito por meio eletrônico sem a produção de papel algum. E já que nós estamos falando de inovações, então eu vou falar agora de uma inovação que é muito recente. Foi editada uma lei chamada de Lei das Duplicatas Escriturais. E o que são essas duplicatas escriturais? Os empresários, os comerciantes que estejam nos ouvindo, provavelmente conhecem esse título chamado duplicata. A duplicata, ela é um título de crédito que é gerado após se fazer uma compra e venda a prazo. E é um título que tem grande circulação no comércio e que é amplamente levado a protesto. Havia uma discussão se a duplicata teria que ser emitida no papel. Se quando a pessoa efetua ali uma compra e venda a prazo e quer negociar esse crédito que ele tem a receber, ele teria que emitir uma duplicata de papel para
levar a um banco ou levar a uma empresa de factoring e, posteriormente, se ele precisaria ter essa duplicata de papel para protestar. Eu não vou utilizar o nosso tempo aqui discorrendo sobre a controvérsia que existiu a respeito disso, mas foi uma controvérsia longa, inclusive respeitados professores universitários, professores de direito, sustentavam nas suas cátedras que a duplicata tinha que ser necessariamente emitida em papel, mas isso já foi superado, inicialmente por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que admitiu a existência de duplicatas emitidas só em meio eletrônico, e recentemente o Congresso Nacional editou uma lei que instituiu essas chamadas duplicatas escriturais. O que é a duplicata escritural? É como se fosse aquela duplicata que existia no papel, só que ao invés de colocar as informações numa folha de papel, você vai escriturar de forma eletrônica numa central de escrituração. Então o que é isso? Eu, comerciante, faço uma venda a prazo e porque eu tenho esse valor a receber no futuro, eu posso gerar uma duplicata e descontar essa duplicata num banco, e esse valor que eu tinha a receber lá no futuro, o banco já me paga agora. E aí o banco fica com essa duplicata para receber o crédito posteriormente. É o que a gente chama de desconto de duplicatas. A partir da instauração de centrais de escrituração de duplicatas, eu posso fazer essa venda, entrar na internet, acessar uma central de escrituração, fazer a escrituração, ou seja, fazer o registro dessa duplicata, aí vai ter um procedimento, provavelmente vai exigir que eu tenha uma senha ou uma certificação digital, a gente falou agora há pouco, mas essa duplicata vai ficar registrada ali numa central e ela vai poder ser transacionada, ela vai poder ser descontada num banco e, quando vencida, se o devedor não pagar o débito dessa duplicata, essa duplicata poderá ser encaminhada a protesto. E da mesma forma por meio eletrônico, sem a geração de nenhum papel. Então, isso é apenas um exemplo de uma situação em que o papel está sendo substituído. Mas a sua pergunta foi: os meios eletrônicos vão substituir integralmente, né? Vão acabar com o papel, com o uso do papel? Eu acho que é pouco provável que isso aconteça de maneira integral, porque que um dos motivos pelos quais o papel existe é exatamente que ele é um substrato físico de uso muito fácil. Né? A gente dobra o papel, a gente coloca no bolso, e a gente não faz a mesma coisa com qualquer mídia digital. Né? Já existem mídias muito pequenininhas que você coloca no bolso e tal, mas elas precisam de um dispositivo para fazer leitura delas. Concorda? O papel não, você dobra, coloca no bolso, na hora que você tira do bolso, apresenta para a pessoa, as informações ali contidas são imediatamente capturadas pela pessoa. Então, eu acho que a substituição desse substrato físico, papel, por meios de escrituração digital, ela vai ser cada vez maior. Mas não me parece que ao ponto de abolir totalmente o papel. Só lembrar para os nossos ouvintes que hoje em dia já é possível obter as certidões de registro através de uma central, que é o CRI. Então, as pessoas não precisam de ir até o cartório, elas podem acessar o site e solicitar as certidões lá. E também as certidões de nascimento, casamento e óbito. Você tem um endereço eletrônico? Acho que é interessante falar. www.cri... Eu não sei se é CRI-MG, tem que colocar no Google. Para procurar no Google, né? CRI. Se jogar CRI, as pessoas conseguem obter as certidões de registro, sem ter que ir até o cartório. E também nas certidões de nascimento, casamento e óbito, através do CRC. Em Minas também as pessoas conseguem obter. Que é uma central de certidões, né? Isso. Então, isso já é a tecnologia a favor, né, dos usuários. Lá no cartório, quando as pessoas... Porque o Notas ele ainda é um pouco mais complicado por essa interação, né? Mas quando as pessoas querem solicitar, eu recebo os pedidos por e-mail, né? E se elas assim desejarem, eu encaminho a cópia digitalizada e depois encaminho o documento físico.
No caso do protesto, tudo isso pode ser feito por meio eletrônico. A obtenção de certidão, o encaminhamento de uma dívida a protesto, o cancelamento de um protesto. O protesto é fantástico, né? E aí eu vou aproveitar e vou dar o endereço aqui também, porque... fala do protesto também. Sim. É interessante que as pessoas podem ir lá em www.protestoibirité.com.br e elas podem, inclusive, fazer uma consulta gratuita da existência de protesto num determinado CPF ou CNPJ. E essa consulta, quando eu falo que ela é gratuita, ela de fato é gratuita e não é uma gratuidade apenas monetária, quer dizer que a pessoa não tem que pagar. Além de não ter que pagar, a pessoa não tem que fornecer nenhuma informação pessoal dela. A gente agora há pouco falou sobre o comércio de dados pessoais, né? Então, os seus ouvintes, provavelmente vocês também já viveram uma situação em que você, para participar de uma promoção, você tem que digitar o você tem que entrar lá na internet para participar da promoção, você tem que colocar seu nome, endereço, telefone, não sei o que, etc, etc. Olha, para fazer uma consulta gratuita de protesto, você não tem que fornecer nada disso. Você quer consultar um CPF ou um CNPJ para saber se ele tem protesto ou não, você simplesmente vai entrar naquela página, digitar o CPF ou o CNPJ que deseja pesquisar. Ou seja, só isso. De forma gratuita e não tem que pagar como alguns outros órgãos exigem. Para se consultar. Então é uma informação que eu acho muito grande relevância para prestar aos ouvintes. E como é que tá o nosso tempo aí, Túlio? Já esgotou, viu? Infelizmente. Que pena! Passou bem rápido, 1 hora voa, viu? Que pena. A gente não falou, tá vendo? A gente não falou nem da metade do que se poderia falar. Muita coisa ainda para poder abordar, né? Muita coisa pra gente. Pois quem sabe numa outra oportunidade a gente estende mais esse tema. Mas foi ótimo, né, Túlio? Com certeza. Eu tenho certeza que os ouvintes aprenderam bastante, né? Informações de muita importância, né? Bastante, né? E temos que estar acompanhando a tecnologia. Com certeza, viu? Pois é, e é isso, a tecnologia não é nenhum bicho-papão não, né? A tecnologia veio para facilitar as nossas vidas, mas ela tem que facilitar com responsabilidade, com a garantia de segurança, né? Como a gente estava falando de integridade, com respeito à privacidade das pessoas. E isso é algo que as pessoas podem ter certeza que os serviços notariais, chamados cartórios, sempre preservarão. Olha, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui conosco, né? E quero desejar uma boa noite para os nossos ouvintes. Muito bem. Terça-feira que vem tem mais. Agora, na sequência, está chegando o programa Stop!